abraço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vídeo dessa segunda-feira, como sempre, com muitas informações para trazer vocês aqui no canal. Antes disso, pedir para você deixar o dedo no like, que me ajuda bastante. Se for novo aí no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram, ó. 4 horas da tarde, você tem um compromisso aí, dá aquela secada maneira na Argentina. Tem uma galera que é fã do Messi aí, que não vai ter jeito, vai acabar torcendo pra Argentina por causa do Messi. E eu vou te apresentar aí a 1xBet, meu parceiro. Quer fazer aposta esportiva? Vai lá, se cadastra na 1xBet, usa o meu cupom promocional Futebolaço e no seu primeiro depósito eles dobram o valor. Amanhã nós temos a outra semifinal, Inglaterra e Marrocos. E França e Marrocos você pode botar uma grana também lá e ganhar um dinheiro bem legal. As odds são bem bacanas, eu super te recomendo aí a 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Clica lá, se cadastra e usa o meu cupom promocional. Vem ser feliz numa das maiores casas de apostas do planeta. Bom, galera, a situação é a seguinte, vamos começar o vídeo falando de reforços. Bom, primeiro eu vou trazer para vocês a informação do companheiro Joel Silva do Lance. O Joel Silva trouxe a informação de que o Vasco consultou o Internacional a respeito da situação do atacante David, de 27 anos. Jogador que despontou no futebol brasileiro entre 20 e 21 pela camisa do Fortaleza. E o Inter o comprou nesse ano de 2022, pagou 11 milhões de reais pela contratação em definitivo do atleta. E ele tem contrato até 2027, 2025, alguma coisa assim. E o jogador esse ano não foi muito bem no Inter não, marcou 2 gols, deu 2 assistências, e seu último gol foi num Grenal, ainda no mês de março, e o jogador perdeu espaço. Ele fez 38 jogos por lá, e o Inter quer emprestar o jogador para ele pegar novos ares, aí, uma outra experiência, e depois retornar. Paulo Brax foi, enquanto estava no Inter, que comprou o jogador do Fortaleza, e o Vasco e o Inter tem boas relações aí. Antes até da chegada do Paulo Brax, o Vasco comprou em definitivo Carlos Palácio, e o Vasco poderia ali ter um caminho facilitado pelo bom trânsito que o Paulo Brax tem dentro do Internacional. Outras equipes como São Paulo e Curitiba se interessaram pelo jogador, mas o seu alto vencimento fez com que algumas equipes se afastassem. Ele ganha 500 mil reais de salário por mês. O Vasco estuda a possibilidade da contratação do jogador. Inclusive, os companheiros da Arena Cruz Maltina trouxeram um apimentadozinho aí para essa história. Ele é capixaba, inclusive é torcedor do Vasco e tá doido para jogar no seu clube do coração. Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, se vocês acham que o David seria uma boa pedida para a temporada de 2023. Beleza? Bom, agora vamos falar sobre o Vina. Os companheiros da Goal trouxeram uma matéria agora há pouquinho de que Maurício Barbieri já deu o aval para o Vasco avançar nas negociações com Vina. O empresário do jogador é André Cury, que inclusive é o mesmo empresário do atacante que eu acabei de falar agora, deu um branco do nada, David. É o mesmo empresário do David, então pode ter negócios aí similares acontecendo por esses dois atletas, tá bom? Agora o Vasco conversa com o Ceará para tentar chegar a uma composição. A ideia, segundo os companheiros da Goal, é que o Vina venha em definitivo e não por empréstimo. Ele tem mais 2 anos de contrato com o Ceará, 2023 e 2024. Cada um falou uma coisa. O Nicola fala que ele ganha 600 mil. A primeira matéria que foi divulgada dos companheiros do canal Atenção Vascaínos é 500 mil. Já teve uma matéria já de que quando ele renovou foi 350. Então não vou cravar exatos os valores dos vencimentos dele. Fato é que o Ceará não terá condição de pagar o seu salário para o ano que vem. E aí gera um imbróglio. A gente vai rescindir com o jogador, deixar ele em definitivo e não vamos receber nada? Não, me dá uma compensação financeira e leva o jogador, quanto que ele vai ganhar de salário. Eu acho que o Vina, para a composição de elenco, é um bom nome. Ele ser o comandante do meio campo do Vasco, já falei e reitero, eu acho que um jogador que passou em outros clubes grandes, não foi bem, tem um probleminha ali com balança, enfim, ele vem atuando bem. Nessa temporada ele marcou 12 gols, 5 assistências, jogou com regularidade, 55 jogos, o ano de 21 foi melhor ainda. É um nome ok para estar no grupo, mas dependendo dos valores aí, até pelo fator idade, ele faz 32 anos ano que vem, eu repensaria toda essa situação. Beleza? Dito isso agora, vamos trazer algumas outras situações importantes. Você sabe que eu gosto de esmiuçar alguns detalhes com vocês e eu retorno aqui com a entrevista coletiva do Maurício Barbieri.
Primeiro, vamos começar falando sobre a base. Um dos motivos do Maurício Barbieri ser contratado é que ele é ótimo em trabalhar com jogadores de base e fazer essas transições. Tanto é que quem lança os profissionais do Flamengo, Vinícius Júnior e Paquetá, é ele. O Red Bull Bragantino é um time que trabalha com muitos jovens. Então eu vou deixar com vocês o Maurício Barbieri falando da base do Vasco, falando também de como ele pretende fazer essa transição sem ser perguntado. Ele vai citar, por exemplo, o Eric Marcos, que é um jogador que já desde o final dessa temporada agora, o Vasco já deixou ele para se aclimatar nos profissionais, porque ele vai começar a temporada no time de cima, e ele já elogiou muito o jogador. E ele aproveita e fala sobre o Andrei, que o Paulo Brax deixou bem claro na entrevista coletiva, quem pega os pormenores, que dificilmente terminará o ano de 23 no Vasco. É bem provável dele ser vendido na janela do meio do ano. Confere aí. Eu acho que a gente tem não só esses jogadores jovens, mas outros de muito potencial. Eu acho que esses, claro, estão mais em evidência porque conseguiram dar uma resposta muito positiva num ano que estava se mostrando muito complicado para o Vasco. E souberam suportar uma pressão que não é fácil. Eu acho que isso por si só demonstra não só o potencial, mas principalmente o caráter que eles têm. E para mim, estou muito feliz de estar tendo a oportunidade de trabalhar com eles, de ajudá-los a se desenvolver. Eu acho que a gente tem outros meninos também vindo de baixo que já vem pedindo passagem. Eu acho que o Zé Vitor é um deles, o Eric Marcos é um menino do Sub-20 que me encanta, o Paulinho é um menino ainda mais novo, que com o tempo a gente, eu acho que pode observar. Então eu acho que, como você frisou bem, o Vasco tem uma ótima base e a ideia é que a gente consiga fazer essa transição de maneira saudável, da maneira correta, para que a gente continue revelando bons jogadores. Eu acho que o Andrei é mais uma das joias que o Vasco tem, acho que é um jogador de um talento incrível. Eu espero nesse momento conseguir ajudar o Andrei a se desenvolver ainda mais. A gente não pode esquecer que, apesar dele ter feito um bom ano e de ter sido muito importante para o Vasco no ano de 2022, ainda é um menino muito jovem, né? É um menino que está ainda em desenvolvimento. E a minha ideia é que eu possa agregar, que eu possa ajudar ele a se desenvolver. Não só ele, como os outros, como o Marlon, o Figueiredo, o Egnaldo, enfim. Mas o Andrei, sem dúvida nenhuma, é um jogador de destaque que eu espero que eu possa trabalhar bastante tempo com ele aí, pelo menos em 2023. Bom, galera, para finalizar, dois temas aí importantes. Primeiro, sobre a situação de reforços. O Paulo Brax trouxe informações naquela entrevista coletiva dele na semana passada de que o Vasco quer ter 90% do grupo fechado até abril e a pré-temporada o Vasco determinou que só começa em janeiro. Esses dias de dezembro é para fazer algumas contratações, rever a situação de alguns jogadores que estão dentro do grupo. E o Maurício Barbieri foi perguntado a respeito da questão dos reforços. Como é que ele está enxergando essa questão, se ele está ansioso pela chegada dos atletas. Ele vai dar um dado, na minha visão, super importante. Eles estão mais preocupados com a assertividade das contratações do que com o tempo. Não adianta acelerar, anunciar uma baciada de jogadores que não vão entregar aquilo que se espera, do que ter negociações mais demoradas e mais difíceis, mas quando fechar, ser jogadores aí de fato que vão ajudar na temporada. Caso do Pedro Raul, uma negociação que se arrastou aí por um mês, mas ele vai ser anunciado ainda essa semana. E ele é perguntado também sobre a situação do Nenê, que aceitou a proposta do Vasco e vai ficar por mais 4 meses. Ele vai até dizer que esse acerto aconteceu até antes da chegada dele. A gente está discutindo, eu sei que a torcida está ansiosa, eu de uma certa maneira também estou, mas estou tranquilo porque está tudo sendo feito com bastante planejamento. O que eu tenho conversado com o Paulo e a gente está muito alinhado é que a ideia é que a gente seja mais assertivo, mesmo que isso demore um pouco mais de tempo, do que a gente sair fazendo as coisas sem ter tanta convicção e tanta certeza, porque isso pode se tornar um prejuízo lá na frente. Então a gente está discutindo bastante muitos nomes, mas a ideia é que a gente consiga, assim que tenha convicção absoluta de que possam ser jogadores que vão ajudar o Vasco, a gente aí sim concretize as situações e passe a cada vez mais ter melhor estruturado esse processo que eu falei de reformulação, de reconstrução da equipe. Em relação ao Nenê, o Nenê tem uma situação que foi estabelecida entre ele e a direção até antes da minha chegada.
Ele está tocando isso com o Paulo. É um jogador que, estando aqui, vai ser tratado da melhor maneira possível por todo o histórico que tem, mas vai ser tratado como todos os outros jogadores, né? E que se puder ajudar a gente, vou ficar muito feliz. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Lembrando que às 4 da tarde tem o jogo da Argentina com a Croácia. 1xBet, parceira do canal Futebolaço, se cadastra lá, faz a tua apostinha e se divirta. Eu vou estar aqui como um bom brasileiro, secando com certeza a Argentina. É isso, 1, 2, 3, Futebolaço, somos junto família. E a qualquer momento, quem volta mais, somos junto. Valeu, fui!